Olá, amigos do Toque de Bola, nós estamos na Ilha do Retiro, recebendo um cara que começou aqui na Ilha do Retiro e que vai conversar com a gente. Vocês vão ouvir o programa que foi para o ar na CBN com Bosco, goleiro de seleção brasileira, goleiro que foi campeão do mundo com o São Paulo, que vai contar muitas histórias interessantes para vocês a partir de agora aqui no Toque de Bola. Bosco é o nosso convidado. Escuta só, vê só e assimila bem as mensagens que por ele serão passadas. E por falar em esporte, a gente vai receber um cara que começou no esporte. Na verdade, ele começou em Vitória, mas veio para o esporte na base e depois chegou à seleção brasileira. Foi goleiro do São Paulo durante muito tempo e a gente recebe um amigo de muitos anos. Bosco, prazer sempre revê-lo, cara. Bom, Léo, o prazer é todo meu, depois de tanto tempo longe, né? Depois de tanto tempo longe do Brasil, de Pernambuco, né? Tendo a oportunidade de poder fazer parte desse jogo e rever grandes amigos, para mim é uma satisfação. Bosco está morando há 7 anos em Orlando, nos Estados Unidos. Esteve fazendo recentemente um trabalho com o Rogério Ceni lá no Fortaleza, mas rescindiu recentemente, está morando lá, a gente vai chegar nessa fase mais à frente, Bosco, mas vamos buscar lá atrás, vamos dar uma viajada no tempo do Bosco cabeludo, né? Do Bosco surfista. Surfista? É o meu esporte de hobby, né? Não, nada assim oficial, mas é um esporte que eu curto muito, que me relaxa. Mas lá atrás era 17, 18? Eu fazia com mais frequência, não tinha nenhum tipo de profissão, né? Estudava de manhã e surfava à tarde. Já tinha tubarão? Ainda não, estava tudo novinho. Estava tudo tranquilo, tudo nascendo. Estava tudo novinho, E tudo bem alimentado, né? Depois de tirar a comida deles, eles passaram a vir para cima de nós. Bosco, eu conto sempre uma história interessante, que foi a história de quando a gente travou conhecimento pela primeira vez. A gente tinha uma pelada na piscina do Arruda, e nessa pelada da piscina do Arruda, o Bosco é chamado porque o nosso nível técnico era baixo, né? E os goleiros eram fracos. E Beto Nobre, que era amigo da gente, falou assim: não, tem um menino lá em Vitória que eu conheço que joga bem de gol, e que ele pode, de repente, jogar aqui, a gente paga alguma coisa para ele, ou pelo menos ele não paga, porque todo mundo pagava para jogar pelado. E chega Bosco, um cara cabeludo, ali de 16, 17? Mais ou menos isso. Nessa faixa, mais ou né? menos isso. Aí o Bosco chega na pelada, com isso tal, aí meio chovendo. Totti, que era um zagueiro da gente, pega a bola. André Manta era o outro goleiro. Manta, toda a camisa nova de Itafarel que era lançada, ele comprava. Ia lá rebolando. E chega Bosco lá, o meu humilde, aí o Totti pega uma bola do meio de campo, bate. Totti vai na bola, gol. Diz: meu Deus, trouxeram pior do que o André Manta. Aí na sequência, conta aquela história que você me contou, que eu falei pra você. Realmente, lembrando agora do Beto, né? O Beto é um amigo meu lá de Engenho do Meio, a gente se conheceu lá, meu pai era de Engenho do Meio e... Na verdade, lá eu batia vôlei, né? Assim, o meu primeiro esporte foi o voleibol. Eu joguei na Caixa Econômica ali do Janga. Foi, Bosco? E foi o meu esporte de coração, né? É uma coisa que eu amo fazer, jogar vôlei até hoje. Legal. E o futebol, assim, amava também fazer, mas era mais a minha profissão. E o vôlei foi a minha diversão, o surf também. E eu bati uma bolinha, um vôleizinho lá em Engenho do Meio, foi onde eu conheci a família do Beto. Aí surgiu essa pelada. Eu já batia uma peladinha lá no Janga também, foi um lugar também que eu morei. E dificilmente eu jogava futebol, né? Mas uma vez o Beto acho que me viu jogar e conhecia vocês e falou assim: não, vamos lá. Aí eu fui nesse dia que você falou aí. E engraçado que, não sei se foi o primeiro, o segundo, terceiro chute, eu não sei. Só sei que causou uma má impressão. E a bola, não sei quem chutou também, e a bola ia para fora e eu fui na bola, só que eu botei a bola para dentro. Aí fiquei mal visto, mas eu voltei na próxima pelada e o Léo falou assim para mim: ó, meu filho, faça uma coisa. Só pegue a bola que vai pra dentro. A que vai pra fora deixa. Meu Deus do céu. São histórias. São histórias, e imaginar que esse Bosco, esse mesmo cara humilde lá que estava lá com a gente, ia chegar onde chegou. Eu costumo brincar, Bosco, dizendo que você teve o melhor emprego da história deste país. Porque você vai pro São Paulo, Rogério Ceni está no auge, você termina ficando no banco do Rogério Ceni. Você recebia alguma coisa em torno de 120 a 150 mil para fazer academia, não era legal, não? Não, também nem assim não, né? As pessoas falam muito isso, né? Que era o melhor emprego. Na verdade, o futebol é um emprego muito bom, é maravilhoso, porque você vai fazer aquilo que você gosta e você receber fazendo o que você gosta é sensacional. Mas a brincadeira é porque você pegou o Ceni, você era titular em qualquer lugar do Brasil. Sim, né? Eu estava vivendo uma fase muito boa no Fortaleza.
E quando eu tive a proposta do São Paulo, eu não pude recusar, porque se tratava de um Mundial e de um grande clube no Brasil. E quando eu cheguei no Fortaleza, já tinha passado pelo Sport, que é um grande clube, um clube que tem uma estrutura fantástica, pelo Cruzeiro, Portuguesa também, que tem estrutura. E o Fortaleza, quando eu cheguei em 2004, tinha e tem uma torcida maravilhosa, que é a sua maior estrutura, né? Eu acho que de qualquer time de futebol. Mas a estrutura de trabalho era um pouco escassa. Então eu cheguei e vi tudo aquilo ali, eu falei, cara, ok, estou aqui, então vamos trabalhar, vamos me dedicar, vou fazer com excelência, mas eu quero voltar ainda a jogar num grande clube, né, de expressão nacional, enfim. E eu comecei a trabalhar no Fortaleza assim, com excelência mesmo. E consegui fazer um campeonato muito bom, a gente teve acesso à Série A, e o São Paulo me fez esse convite. E eu cheguei no São Paulo. Que ano, Bosco? 2005, novembro de 2005. E o Mundial foi em dezembro, né? E a minha esposa falou assim, mas você vai lá pro São Paulo, aqui você é ídolo e você vai ser a reserva do Rogério. Eu falei assim, vou pelo desafio e pela oportunidade. Ela não queria muito ir, porque ela gostava e gosta muito de Fortaleza. E encarei o desafio. Em 2006, a gente foi campeão mundial, em 2006, o Rogério, no início do ano, fez uma cirurgia no joelho, e eu comecei jogando Paulista e Libertadores, e no meio do ano, Copa do Mundo, ele foi convocado e eu joguei o Brasileiro. Ou seja, no primeiro ano de São Paulo eu tive muita oportunidade. Né? Já no segundo foi diferente. Bem, foi, Bosco. Muito bem, muito bem. Tanto é que no ano seguinte renovei contrato, enfim. Mas existia uma responsabilidade muito grande sobre as minhas costas, né? Substituir o grande ídolo do São Paulo. Sim. E a expectativa era sempre muito grande. Então essa era uma responsabilidade e um peso que eu carregava, mas trabalhava, treinava sabendo que teria poucas oportunidades, mas quando tivesse, teria que fazer bem, muito bem feito, porque tinha esse rótulo, né? E graças a Deus foram 5 anos e meio de São Paulo, com 4 títulos, com um relacionamento maravilhoso com a torcida, com os funcionários, tenho um contato até hoje, com o pessoal do esporte também, do Fortaleza, enfim. E foi um emprego muito bom, eu te confesso, eu vivi aqueles 5 anos e meio todos os dias. Agora ele tá sendo eu tomava café, almoçava e jantava no clube, porque o clube te oferecia isso. Foi uma fase especial na minha carreira. Eu só lamento, eu não sei, eu brinco com essa história há muitos anos com você, de que é o melhor emprego do mundo, porque você ia fazer academia, cuidava da parte física e recebia bem para fazer isso. Mas claro que todo goleiro quer jogar, todo jogador quer jogar, né? Sim. E aí, se você chega no São Paulo nessa fase, por exemplo, agora, né? Pós Rogério Ceni, você é melhor do que, ou era melhor do que qualquer um desses goleiros que estão jogando hoje. Você chega a se lamentar, você chega a pensar, poxa, se fosse uma outra fase, eu tinha sido 5, 6 anos titular do São Paulo. Sim, é porque tem a era antes e depois do Rogério, né? A era antes do Rogério... Era o Zete. Era o Zete. E a época Rogério, aí se tornou o grande ídolo do São Paulo, né? Era o Raí e agora o Rogério. Não é tão fácil quanto no tempo do Rogério. Por quê? É até mais difícil. Porque quem vai substituir esse grande ídolo do São Paulo, né? Então passou o Denis, chegou o Sidão, tem o Jean... Então assim, e no começo foi muito difícil porque ainda tinha o Ribeiro lá que disputava a posição com o Denis e o Rogério treinador. Então eles ficavam revezando um jogo cada qual. Então não é fácil você achar um substituto à altura do Rogério. É claro que você vai ter que procurar um goleiro que pegue bola. Talvez a torcida esteja esperando um goleiro que pegue bola e bata falta. Isso não vai acontecer. Então eu acho que a expectativa em cima do próximo goleiro do São Paulo vai ser muito mais difícil do que da época que eu jogava. E o Sidão está indo muito bem, né? Chegou o Jean lá, enfim. Mas eu não lamento, não. Eu acho que eu cheguei no momento certo. O momento que o São Paulo teve... foram 4 anos seguidos maravilhosos, né? Um Mundial e 13 brasileiros de maneira consecutivas. Isso é inédito, né? Então, assim, eu cheguei no momento certo para curtir aquele momento, né? Você falou 2 coisas importantes aí para a gente analisar. Eu digo há muito tempo isso. Substituir o ruim é bom, substituir o bom é ruim. Então você estava substituindo o Rogério Ceni, né? Isso é ruim, muito ruim. E um outro ponto que me faz pensar é que eu nunca tinha alertado para isso. Eu sempre achei, poxa, se Bosco tivesse na outra fase. Mas, por exemplo, essa fase do São Paulo é terrível. Então, você pegou o São Paulo no banco ou não, numa fase de time top, campeão em dia, com salários bem administrados, sem brigas internas, politicamente falando. E hoje não está assim o São Paulo.
era melhor você ter chegado nessa época mesmo. Verdade, pensando por esse lado. verdade. Né? Hoje, conversando com algumas pessoas lá de dentro, né? E as pessoas falam, é um outro São Paulo. Não tem nada a ver com aquele São Paulo. Você falou uma coisa interessante, a parte interna, né? Como pode, né? Uma parte interna influenciar no resultado e no empenho de um time, né? E hoje muita confusão ali dentro. Agora chegou o Raí, o Ricardo Rocha, que estão dando equilíbrio. Mas enquanto eles não tiverem os resultados, não obtiverem os resultados, aí já se questiona Diego Souza, já se questiona uma série de situações. Mas eles acabam sendo um equilíbrio, né? Sim. De um presidente que fez o que fez, que está fazendo, uma administração, enfim. E eles são realmente um equilíbrio, cabeça pensante, pessoas que são experientes no futebol, uma coisa que o presidente atual estava envolvido no futebol, mas não foi jogador, não teve, enfim. Esse é um outro assunto. Mas eu acho assim, eu fico sempre na torcida, porque o São Paulo faz parte da minha história, faz parte da minha vida, eu tenho um carinho muito grande por esse clube. E é claro que eu quero ver os clubes que eu passei, por onde eu tenho amizade e carinho com as pessoas, os funcionários que dependem do resultado, né? E eu fico sempre torcendo para que possa sair dessa situação, né? E com o São Paulo não é diferente, né? Você chegou a iniciar, engatinhar a cobrança de falta meio que incentivado pelo Rogério, não? Nunca. Mas você sempre teve uma reposição de bola excepcional, né? Você sempre batia muito bem na bola para sair jogando. Mas é diferente, né? Porque aí, a falta requer muita repetição, muito treinamento, né? E eu assim, nunca tive essa... Na verdade, eu bati uma falta em toda a minha carreira. E deu contra-ataque. Mas não foi nem uma falta perto da... O Filipão jogava no Cruzeiro na época, a gente estava perdendo o América a final do Mineiro. O Filipão era técnico. Era o técnico do Cruzeiro na época. Tá. E ele pediu para eu colocar na área, uma bola depois do meio campo, para botar na área. O pai pegou errado, eu queria colocar lá na área, mas pegou errado. Chegou nem na barreira, deu um contra-ataque arretado e ali eu aposentei. Melhor não, né, Bosco? Bosco, nosso entrevistado, portanto, no Toque de Bola, você está curtindo a entrevista que foi pro ar na CBN. Nós vamos para o intervalo, vamos voltar já aqui no Toque de Bola na Nova Nordeste. Então, Bosco, a gente, antes de chegar na fase norte-americana, vamos chegar na fase lá atrás, lá na fase do esporte. Cara, eu estava vendo um dia desse, gol grande, momento do futebol. O goleiro tem umas coisas que são ingratas, né? Você não vê, num programa de esportes, raramente você vê grandes defesas dos grandes goleiros. Só vê gol. O que fica na história é o gol. E aí, automaticamente, alguém vai ter que tomar o gol. E eu estava vendo um jogo do Corinthians contra o Sport na área do Retiro, em que o Marcelinho acerta um pombo sem asa. Essa bola, ela vem reta do meio, você está na bola, ela faz uma curva, abre para a esquerda, do lado do placar ali, e entra no ângulo. Aí, para acabar, ele vai bater um pênalti depois, ele dá uma cavadinha, que deu raiva em mim, quanto mais em você, Bosco. Você lembra desse jogo bem, né? Lembro muito bem. E, assim... Algumas situações na nossa carreira perseguem, né? Você vai a algum lugar e sempre tem torcedores que relembram, né? Alguns fatos. E esse é talvez o mais comentado. É verdade. Porque aquele foi um jogo assim maravilhoso nosso. Quem viu o jogo, o resultado não era mentiroso. Aquele, lógico, é mentiroso. Eu estava no jogo. O primeiro tempo nós fizemos um jogo perfeito. Acabou 0-0. A gente massacrou o Corinthians. Lembra o time? O teu time? Olha, não muito bem, eu não vou lembrar. Eu sei que qual tinha é o Leomar, 98. 98, tinha Leomar, tinha o Jackson, tinha o Leonardo, tinha o Valdemiro, tinha o Ronaldo zagueiro, tinha o Márcio. Era muito bom, o time era muito bom. Excelente. Foram campeões pernambucanos invictos exato. Naquele ano, né? Com o Mauro Fernandes. Com o Mauro Fernandes, né? E o campeonato todo a gente tomou 9 gols só. Então, assim, era um time muito bom. E o segundo tempo, o Vanderlei tinha que fazer alguma coisa, porque nosso time ia massacrar no segundo tempo. Isso foi um fato. E ele mudou algumas peças, né? Porque na época ele era muito inteligente, então acabou arrebentando com a gente. Era o Russo, lateral direito de vocês? O Russo. E uma falta, né? Bem longe da área. Intermediária, mais pra lá, né? Mais perto do meio campo do que da própria área, né? Verdade. E armei a barreira normal. Talvez tenha sido o meu erro. Deu a mira para ele. Deu uma referência. Ali eu poderia colocar, como depois teve outros jogos contra o Corinthians, e eu inverti a barreira e abri, ele não acertava nem o gol, né? Mas ali eu botei um ponto de referência para ele, claro, com todo respeito, respeitando o batedor Marcelinho, não tinha como você também menosprezar, né? E só que um lance interessante que uma semana antes ele tinha feito o mesmo gol em Caetano contra o Vasco. De falta, a bola fazendo a curva do mesmo jeito.
E armei minha barreirinha, fiquei no meu lugarzinho e tal, e ele bateu O mesmo gol que você falou aonde? Contra o Vasco? em São Januário, Sim. Corinthians e Vasco. Caetano tomou o Caetano goleiro. goleiro. Entendi, né? entendi. E Aí ele arruma a bola. arruma a bola e a bola faz a curva do mesmo jeito. E eu tô lá, fiz a minha barreirinha e tal, no meu cantinho direitinho. Lá vem a pancada, cara. Ela vinha na minha mão, eu não ia nem cair. Porque ela vinha reto na minha mão. Aham. Aí quando eu cheguei perto da bola, como você falou, perto de mim, ela fez a curva pro lado esquerdo. E foi saindo. Fui na bola, mas Estranho, não consegui chegar. O lance engraçado disso é que o Ronaldo era o zagueiro, que depois foi pro Flamengo. Ele foi pegar a bola na rede, né? E ele começou a rir. Eu olhei pra ele e falei assim, rapaz, não vai na curva não, meu goleiro, senão você arrebenta. E em seguida teve o pênalti, né? E o Alexandre Lopes, que era o zagueiro também, estava nesse jogo, ele falou assim, olha, ele costuma bater do lado esquerdo, do lado direito. E o goleiro não gosta que as pessoas deem palpitem na hora do pênalti. Ele quer decidir onde ele vai. Então, para contrariar o Alexandre Lopes, eu fui o lado oposto que ele falou. Mas não deu nem de um lado nem do outro. Foi a rasteirinha, bem devagarinho no meio. Não dá vontade de tentar Que voltar correndo. sacanagem, rapaz. Mas eu fiquei sabendo depois que no vestiário, depois do jogo, o Luxemburgo deu uma dura nele. Porque verdade. se perde, Aconteceu. né? Não foi nem por menosprezo, não. Foi a qualidade que ele tinha, mas ele achou que tinha sido uma responsabilidade bater daquela maneira. Mas foi um jogo maravilhoso, ilha lotada. Se a gente ganha o jogo, a gente era líder do campeonato, enfim. Me fala o contraponto disso. Qual foi o melhor momento seu no esporte? Olha, eu tive 2 momentos muito bons no esporte. 98 foi um ano muito bom de todo mundo, né? Coletivamente foi muito bom. E em 2000 também, um ano que a gente teve muitas conquistas, né? Passamos uma fase difícil financeiramente. Qual foi a final a que vocês perderam para o Santos, já na reta final? Foi 98. 90, foi nesse Que ano. foi o playoff, exatamente. Cara, essa de 98 teve a história da briga na ilha. Porque vocês vocês estavam 3-0 no jogo, né, tranquilos. E aí tem uma briga provocada pelo Viola E o repórter. com o repórter, com o Hélio Macedo atrás da barra. Aí tem o Paparazzi também entra na história, Paparazzi, né? E é confusão tremenda e meio que tira o foco do jogo, né? Vocês ficam meio... E tomam um gol do Agel no final. Tinha sido diferente, na sua opinião, se não tivesse acontecido aquela briga? Com certeza. Assim, porque um gol fora de casa faz muita diferença, né? Sim. E aquele gol que nós tomamos fez a diferença nos 2 jogos seguintes do jogo contra o Santos, né? Na Vila Belmiro. E eram 2 times extremamente parelhos. Vocês abriram 3-0 jogando muita bola. E poderia até abrir mais, né? Verdade. Estava mais pro quarto gol do Sport do que pro Santos naquele momento. Mas tirou o foco, você falou bem, tirou o foco um pouquinho, esfriou um pouco o time. A gente ficou disperso e acabamos tomando um gol. Mas tinha chance, a gente tinha chance. O primeiro jogo acho que foi 2-1. Sim, foi o jogo, inclusive, que tem um gol que a bola vai por fora. Exato, o juiz dá o gol. Aí o Fernando Fernandes, repórter da TV Bandeirantes, chega pro quarto árbitro, a imagem mostrou que foi por fora. Aí ele vai e volta e anula. Aí no outro jogo, no terceiro jogo, aí já foi acho que 3-0 enfim, mas foi um ano muito bom. Tanto é que após o jogo, no vestiário, a diretoria, né, reuniu, parabenizou o time, falou que estava orgulhoso. E realmente a gente fez um campeonato muito, muito legal. Acho que nós ficamos em 5º ou em 6º, né? E em 2000, que foi um ano assim que o esporte teve muitas contratações, inovou em muitas coisas, alimentação, trouxe o Leão, trouxe jogadores renomados. A gente teve um problema financeiro, né? Foi a única. Eu cheguei no esporte em novembro de 99 e fiquei até dezembro de 2000. Foi o único ano que atrasou no esporte nesse período todo. Né? Porque o esporte fez um investimento muito alto e acabou não cumprindo com os compromissos, mas se tratando de título e de rendimento, foi um dos melhores anos nossos, né? Sim. Campeão pernambucano. Pentacampeão pernambucano em 2000. Chegamos na final da Copa dos Campeões. Sim. Fizemos um brasileiro maravilhoso saindo para o Grêmio aqui, roubado, né, aqui na Ilha do Retiro. Enfim, esses 2 anos... Esse Grêmio do Ronaldinho Gaúcho. Do Ronaldinho Gaúcho, exato. Então esses 2 anos assim foram os anos que marcaram a minha carreira. Mesmo porque o reflexo de 98 foi a seleção em 99, né? Sim. E em 2000 também o reflexo de 2001 na convocação. Pegar esse gancho aí para dar um pulo na tua carreira para chegar aos dias de hoje, 7 anos nos Estados Unidos. Você fala que vai fazer um amistoso nos Estados Unidos com a seleção. Sim. Ali foi que você chegou a pensar já um dia em que moraria nos Estados Unidos? Veio dali já o desejo ou foi depois? Antes, acho que todo mundo
gostaria de conhecer os Estados Unidos. É a maior potência do mundo, Sim. econômica, outras coisas no esporte, enfim. E sempre tive esse sonho. E quando eu tive essa convocação, eu ia no avião falando assim, cara, eu vou conhecer os Estados Unidos. Então aquilo me chamou a atenção. Seleção. Pela seleção. Olha só. Aí chegamos em Los Angeles, né? Aí você vê um outro mundo, né? Tudo funciona, tudo organizado. Você ficou olhando para cima, assim, vendo 8 viadutos entrelaçados. Exato, como é que isso funciona, como é que se faz isso, aquele negócio todo. E eu fiquei fascinado, né? Passamos, acho que 7 dias lá em Los Angeles, depois a gente foi para o México, que também é um país bacana, organizado, gosto muito do México também. Fui, acho que 6 vezes ao México, entre seleção e Libertadores. E fui visitar em 2010 Nova York. E com minha esposa a gente foi em Nova York. E Nova York, outra proposta, né? Os arranha-céus, aquele agito, eu gosto de agito, aquela movimentação toda. E aí surgiu a ideia de morar nos Estados Unidos. Tinha enviado a minha filha para fazer um intercâmbio em Boston. Ela estava estudando em Boston. E eu falei assim, olha, eu não vou muito mais do que 2, 3 anos de carreira. Então vamos fazer uma programação para a gente morar nos Estados Unidos. É uma oportunidade boa ali na Flórida, vamos lá, investimento. A gente foi. A princípio eu comprei uma casa lá para férias. Na Flórida? Na Flórida. Aí acabou meu contrato com o São Paulo no dia 30 de junho de 2011. No dia 30 eu viajei para a Flórida com todos os meus contatos do Brasil ainda para ter proposta para voltar a jogar, porque ainda eu queria jogar mais 2 anos. Certo. Só que eu tinha vindo de uma cirurgia de cruzado no São Paulo e já com 36 anos de idade. Você mudou radicalmente a sua forma de viver quando você passou da adolescência, da juventude. Seus filhos sabem disso? Eles sabem que você esteve envolvido com drogas e que você conseguiu sair dessa linha e virar um atleta e depois virar um exemplo de profissional, um exemplo de homem de caráter? Você chegou a passar isso para os seus filhos ou isso é um assunto proibido dentro da tua casa? Não, muito pelo contrário, isso sempre foi aberto. Mesmo porque, como eu sou da linha cristã evangélica, então eu sempre, nos meus testemunhos, onde eu era convidado a pregar e a testemunhar, eu sempre falei isso, né? Porque isso não é você exaltar o teu momento de heroísmo. Não é isso. Mas é para você mostrar para as pessoas que você se encontra numa situação que tem solução, tem saída, né? Esse é o objetivo. Né? Não é o fim do túnel, não é o final. Existe uma esperança, existe uma saída. E aí onde a gente apresenta, a gente fala do que a gente vivia e a gente apresenta a solução, aquilo que me libertou, né? Que no caso... Conta um pouquinho para quem não sabe, como foi essa sua entrada nas drogas, a saída e essa libertação? Isso. Assim, a minha experiência com drogas, eu tinha talvez 12 a 13 anos de idade. Lá em Vitória, Santo Antão? Não, lá no Janga. Eu estudava de manhã e à tarde não fazia nada, então cabeça vazia. Um dia eu estava só em casa e minha mãe sempre tomou remédio controlado, né, de azepam e tal. Ela tomava 1/4. E nesse dia eu queria dormir. Não sei o que eu tinha, eu queria dormir. Eu tomei 2. Acho que Lexotan, acho que era de azepam, tomei 2. E aí eu fiquei maluco, já não sabia mais nada. Mas aí eu desço do meu prédio, vou no barzinho que tinha perto da minha casa e um senhor me oferece um copo americano de pitu. E eu tomo em cima daquilo. Já tinha ingerido os 2 comprimidos? Isso. Já estava doidão, já não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha conhecimento, da verdade, do que era aquele comprimido, né? Eu só sabia que minha mãe tomava para dormir e eu queria dormir, eu queria relaxar, não sabia o que estava acontecendo comigo ali. E tomei esse copo americano de pitu. Aí eu já não lembro mais de nada. Só lembro de um vizinho me acordando, eu todo arranhado, todo arrebentado. E as pessoas depois falaram por que eu estava daquele jeito. Simplesmente eu ficava correndo na rua, caía, ralava meu peito num paralelepípedo e me levaram para casa, eu tranquei a porta, tomei banho e fui dormir. E o vizinho teve que escalar a varanda, eu morava no 2º andar, escalou a varanda, arrombou a janela e entrou, porque ninguém conseguia me acordar, enfim. E ali foi uma porta, né? Ali foi uma porta. Claro que não foi na semana seguinte, não foi no mês seguinte. Foram as oportunidades de amizades, de relacionamentos, que me fizeram experimentar outros tipos de drogas, né? Então eu tomava muito remédio misturado com bebida, tive alguma experiência com a maconha. Então assim, até os 16 anos, no começo dos 16 anos eu vivi essa vida. Foram 4 anos de terror. 4 anos de terror. Bebendo muito, fumando muito
cigarro, né? Mas Deus é tão bom que quando eu fumava a maconha eu não passava bem, eu sempre passava mal. Então eu tive pouca experiência com isso. O que eu gostava mais era de remédio misturado com álcool. Isso me trazia uma coisa legal na cabeça, né? E sempre envolvido com os amigos, né? Não, os amigos te influenciaram de uma certa forma, mas eu também queria aquilo, né? A culpa não são só das amizades, né? Eles te oferecem. Você tem o poder de dizer sim ou não. E eu queria, e é muito fácil, né? É covardia da minha parte dizer que foram as pessoas que me influenciaram. Claro, né? Eu tinha vontade e tinha facilidade para eles, enfim. As pessoas só aceitam se aceitarem. Exatamente. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, exato. né? Então, assim, e depois aí eu parei com isso e fiquei só bebida, né? Até Isso os com 18 anos. De 16 a 18. 16, 18 e fumando muito. Aí foi quando eu cheguei no Vitória Santo Antão. Sim. E lá chegou um treinador chamado Batista, o falecido Batista, que passou pelo esporte. E ele chegou para mim e falou assim, eu não aguentava fazer o trabalho dele. Ele falou assim, cara, ou você para de beber e de fumar, ou tua carreira vai acabar por aqui. Aí foi ali que eu decidi parar de fumar. Foi ali que eu decidi, falei, não, realmente eu quero viver disso aqui, eu quero que seja minha profissão. E foi aí com incentivo, né, com a ajuda do Batista, que aí eu parei de fumar, mas bebi ainda, né? E eu parei de beber e de fazer molecagem, no caso, vida de adultério, né, atrás de minha esposa. Aí em 96 foi quando eu conheci a Jesus, fui numa igreja batista e eu tive realmente a minha vida transformada. Meu casamento era quase acabado. A gente vivia meio que de status, né? Mas depois ali foi a primeira coisa que Deus salvou, foi meu casamento. E hoje nós, em julho, nós vamos fazer 25 anos de casados, né? Bodas de prata. E meu casamento é uma bênção, é estruturado, é referência para os meus filhos, é referência para as pessoas que convivem ao nosso redor. E o meu testemunho, eu falo nas igrejas com meus filhos presentes, já saiu em revista, já saiu a nível nacional, então não é novidade para ninguém. E os meus filhos, eles ouvem aquilo, só que a Bíblia me orientou e orienta quem quiser da seguinte forma: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele estiver grande, ele não vai se desviar dele, né? Então o que eu fiz? Ensinei meus filhos no caminho que eles deviam andar, só que agora é a escolha deles. Eles vão partir para que lado eles quiserem. Eu fiz a minha parte, né? Eu não vou obrigar o meu filho a fazer algo que ele não vai ser feliz. O caminho certo é esse. Quiser ir por aqui, maravilha. Por aqui você vai ter espinhos, vai ser duro, é um caminho de morte, né? Você que escolhe. Enfim, mas foi maravilhoso, né? São aí mais de 20 anos servindo a Deus na igreja, com a vida transformada, enfim, é maravilhoso. O que eu acho que, para a gente concluir o programa, que a diferença do seu testemunho para outras pessoas que passaram por situações complicadas é que você consegue sair desse problema grave, que é o problema de drogas, e chega ao topo. Quer dizer, você não saiu e parei, que é uma grande vitória, né? Uma pessoa que se envolve com drogas consegue sair das drogas, já é uma grande vitória. Mas você, além de sair das drogas, você consegue sair dessa situação e chegar a uma seleção brasileira, né? A jogar no São Paulo, a ser campeão mundial com o São Paulo. Então, cada pessoa que vê você, naquele momento do São Paulo, como você era, ela jamais imaginaria que você tivesse passado pela dificuldade que você passou. Então, cada testemunho que você dá, com a carreira de sucesso que você tem, e eu digo sucesso não é apenas no aspecto financeiro, não é no aspecto de fama, mas o sucesso de realização profissional, isso arregimenta milhares e milhares de pessoas que conseguem sair das drogas e que param para pensar em não experimentar as drogas, do Bosco. Exato. E assim, eu estava no lançamento do uniforme agora do jogo das lendas, e eu comentando com a TV cristã que vai fazer um campeonato aí cristão das igrejas e tal. E eu falei para eles, porque foi um assunto mais recente, mas eu sempre falo, né? Existem 2 lugares fundamentais para você criar o seu filho, não criar, colocar o seu filho, que é igreja e no esporte. Se o teu filho está na igreja e está no esporte, ou está na igreja ou está só no esporte, não tem tempo de fazer outra coisa. Primeiro, a igreja cuida do teu lado espiritual e o esporte cuida do teu lado físico. Você, para ser um atleta de alto nível, de grande rendimento, você precisa do seu corpo são, saudável. E se você tem o esporte como meta, como foco, você nunca vai denegrir ou lesar o teu corpo, porque você vai depender dele para você ter o sucesso. E hoje existe exame antidoping, né, muito sensível para pegar qualquer substância, né? Um simples produto, descongestionante.
já tem a quantidade para te colocar num gancho, né? Então, o jovem que hoje se envolve, por isso que a prefeitura tem investido em arenas. Em Fortaleza é algo maravilhoso. A prefeitura fez várias arenas nos bairros carentes para que os jovens, as crianças se envolvam com o futebol ali e não dê tempo para poder traficar, de ter a oportunidade de vender essas droguinhas e tal. E ele se envolve para o esporte e dali vai sair com certeza alguém na vida. E é isso, cara. Eu sempre indico igreja e esporte para colocar o seu filho, né? É claro que no mundo eles vão ter oportunidades, vão ter portas abertíssimas. Aí ele vai decidir, não, eu não vou fazer parte disso aí porque meu corpo, eu preciso dele, não porque Deus ele está vendo, eu posso estar escondido da minha mãe, mas Deus está vendo, enfim. Então existem esses dois caminhos para a gente poder criar nossos filhos. E eu criei meu filho na igreja e no esporte, então... Agora é com ele. Agora é com ele. Bosco, obrigado pela entrevista, fantástica, maravilhosa. Só essa parte do depoimento final que você deu agora já por si só é uma grande lição de vida, é um grande ensinamento para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que estão nos vendo nesse exato momento. Obrigado, meu irmão. Valeu, Léo. Prazer enorme estar com você Sempre de novo. bom te ver, cara. Muito bom mesmo. Legal. O papo foi muito bom. E então, gostaram? Bosco foi o nosso entrevistado no Toque de Bola de hoje, numa entrevista que ele concedeu também à CBN. Uma grande entrevista, um grande papo, um grande cara. Um abraço a todos. Amanhã tem que estar na rede ao vivo aqui na TV Nova Nordeste.